Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, ao Grupo Espírita Allan Kardec, que a todos acolhe com muito carinho, com muita alegria. E nessa tarde mais que especial, nosso convidado, nosso irmão Hélio Ribeiro, que é lá do Rio de Janeiro, veio aqui estar conosco na nossa casa e que para nós é motivo de grande alegria. E com certeza os amigos benfeitores também se felicitam de estar conosco nesta atividade extra que tem sempre como intuito de nos trazer a instrução, de levar o consolo, de encontrarmos o refrigério para as nossas almas nesses momentos tão aflitivos em que nós, enquanto humanidade, passamos. E como em todas as atividades da nossa casa, iniciamos com uma prece, esta então não será diferente. Só pediríamos, por gentileza, pudéssemos silenciar os nossos aparelhos, telefônicos, celulares, para que possamos dedicar esses breves instantes que aqui passaremos a nós, a esse momento de orações de aprendizado. Então convidamos aos nossos irmãos para elevarmos o nosso pensamento neste momento ao grande médico das almas, ao amigo incansável de todas as horas, a nosso mestre e amigo Jesus. Ó Mestre Jesus, que um dia nos dissestes que quando dois ou mais estivessem presentes em teu nome, ali estarias conosco. Temos a certeza da tua presença, que através dos Espíritos encarregados por esta atividade, traz-nos a assistência e o amparo a cada um de nós. Te rogamos que chuvas de bênçãos possam ser derramadas neste momento sobre todos que aqui estão, nossos irmãos encarnados, mas também os nossos irmãos desencarnados que estão neste trabalho reunidos conosco. Que possas também trazer a intuição ao nosso irmão que nos trará, nos conduzirá nos trabalhos desta tarde. Com muita alegria, te rogando sempre o amparo, com a vossa permissão, damos por iniciada essa atividade de exposição doutrinária na tarde de hoje, e que assim seja. Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos, e hoje uma palestra especial com o nosso irmão Hélio Ribeiro Loureiro, fundador da Casa Batuíra, Casa Assistencial Espírita, lá da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, também ex-presidente da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, por 3 mandatos. Nosso irmão também é vice-presidente da Associação Jurídica Espírita do Estado do Rio de Janeiro e trabalhador incansável dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos, e que conseguiu destinar um pouquinho do seu tempo, passando aqui pelo nosso Estado, para nos prestigiar e para nos brindar com esta tarde de aprendizado. O tema é uma leitura da intolerância religiosa na obra de Ivone Pereira. Então, nosso irmão, seja bem-vindo, convidamos para proferir a sua palestra na nossa tribuna. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer imenso estar aqui para dividir esse momento do estudo, da reflexão, lembrando que o convite que os bons espíritos dirigentes da casa nos fazem é que desliguemos o pensamento com tudo aquilo que ficou lá fora. Aqui é o momento da trégua, aqui é o momento de recebermos a paz que o mundo aí fora não tem capacidade de nos oferecer. É o momento de dedicarmos um pouco de nosso tempo
para ouvirmos falar, pensarmos e meditarmos sobre a nossa realidade verdadeira. Nós não somos um corpo de carne, somos um espírito momentaneamente ligados a um corpo de carne. E nós, em espírito, precisamos de momentos como esse, de momentos de reabastecimento fluídico, aonde aqueles que nos amam e que se encontram do outro lado da vida, aqui se encontram e se reúnem para nos ajudar. São espíritos de categoria superior à nossa, bem mais elevados, e que nos amam profundamente. Não perguntam o que fizemos de errado, simplesmente nos ajudam, simplesmente nos abraçam e sussurram em nossos ouvidos: paciência, acredite, Deus é amor. E com isso, embalados nessa energia que fortifica, que aumenta em nós a esperança, que traz para nós a confiança de que Deus não desampara nunca. Iniciamos essa nossa reflexão da tarde, agradecendo a Deus, aos bons espíritos, por estarmos aqui, nesse momento tão importante, que é o momento aonde, repito, vamos esquecer tudo aquilo que nos aborrece lá fora e vamos lembrar de agradecer a Deus por tudo. Como Paulo de Tarso nos ensina: dai graças a Deus por tudo. Agradecer a Deus por esse momento, pela escolha que fizemos. 1 hora de trégua, 1 hora de tratamento espiritual, aonde vamos receber o auxílio do mais alto a nosso favor. Vamos hoje falar sobre uma mulher que na última existência terrena pediu para voltar, para reencarnar no estado onde eu nasci, no estado do Rio de Janeiro, numa cidade no meio do estado, bem pertinho da fronteira com Minas Gerais. A cidade chama-se Rio das Flores. Pediu para voltar à Terra num dia em que ela não pudesse esquecer jamais do seu compromisso com Jesus. Voltou à Terra então no dia 24 de dezembro do ano de 1900, na véspera de Natal. Ivone do Amaral Pereira voltou à Terra e, já aos 5 anos de idade, manifestou a mediunidade, vendo, ouvindo e falando com espíritos. Nós, os espíritas, acreditamos na reencarnação e sabemos que ela é um meio útil e eficaz para que possamos atingir a uma situação melhor, no nível da evolução espiritual. Iremos reencarnar quantas vezes fizerem necessárias para que possamos conjugar verbos de difíceis conjugação, como compreender, amar, perdoar, respeitar, tolerar. A Dona Ivone, então, nascida na véspera de Natal, no lar espírita, acompanhava as reuniões de estudo que o pai e a mãe realizavam em casa, e aos 12 anos de idade ganhou um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo e de O Livro dos Espíritos do pai como presente de aniversário. E o pai, que era funcionário da Rede Ferroviária Federal, ele sempre era convocado a assumir o posto de chefe de estação de trens em diversas regiões e percorreu várias cidades do sul do estado do Rio, também conhecido como Sul Fluminense, e quem mora ou nasce na capital do estado é carioca, quem nasce no interior do estado do Rio de Janeiro é fluminense.
Eu sou fluminense 2 vezes, porque nasci em Niterói. Há outro motivo porque eu sou fluminense, não precisa falar, né? Mas a Dona Ivone, fluminense de nascimento, e mudou-se para diversas cidades onde meu pai era transferido para ser chefe de estação. Morou inclusive em várias cidades do sul de Minas Gerais, porque aquela parte do estado do Rio se comunica com muita facilidade com Minas Gerais. Temos o Rio, Paraíba do Sul, que divide o estado do Rio de Janeiro de Minas Gerais, mas é bem pertinho. Rio das Flores, se você espirrar muito forte, você cai em Minas Gerais, porque é bem pertinho e tem muita influência. Inclusive, eu não estou ganhando nada, mas o laticínio Rio das Flores, o queijo Rio das Flores, é tal qual os produtos de Santa Clara daqui, que eu gosto muito. E eu me lembro de passar para eu prestigiar o produto de Santa Clara. E ali, naquele local muito aprazível, ela foi conhecer dos fenômenos mediúnicos. E para quem via, ouvia e falava com os espíritos, ficou mais fácil para ela entender toda a sua programação reencarnatória. Uma vez que todos nós, antes de voltarmos à Terra, participamos de um momento com os nossos amigos espirituais, daquilo que seria um plano de viagem para a nossa futura reencarnação. Dona Ivone veio de um passado aonde cometeu várias reencarnações, infrações contra a lei divina. No mínimo, em 3 ocasiões cometeu suicídio, assim como também esteve envolvida em crimes de intolerância religiosa. Dona Ivone, então, pediu para reencarnar, já que ela tinha passado pela prova da riqueza e se perdeu. Ela pediu para voltar pobre. Não respeitou a família, pediu para continuar solteira, sem filhos. E depois dos pais desencarnados, ela foi viver de favor na casa dos irmãos. Viveu em diversos subúrbios da capital fluminense. Viveu, por exemplo, em Pilares, um bairro tremendamente quente, no mínimo 50 graus na sombra. E quando eu vejo o gaúcho reclamar do calor, eu fico imaginando, não sabe o que é calor. O Rio de Janeiro é quente ou mais quente, não tem outra estação do ano. É sempre muito quente. Daí você está vivendo de jaqueta, para mim, 23 graus já é frio, né? Acostumado a 50, 45. Então, a Dona Ivone, que veio de reencarnações, aonde transgrediu a lei de Deus, ela veio com um compromisso sério com a capacidade mediúnica, veio através dela, ela que havia sido suicida em 3 ocasiões, de através dela, de sua mediunidade, a espiritualidade superior, representada pelo querido doutor Bezerra de Menezes, organizou um plano de ação. Veio através dela um livro, que seria um grande antídoto contra a ideação suicida, ou seja, os pensamentos suicidas. E foi escolhido um suicida, que foi escritor em Portugal, um dos maiores escritores de língua portuguesa, Camilo Castelo Branco, que não aguentou a prova da cegueira e deu um tiro na testa. Ele, depois de passar o tempo necessário para o resgate do erro praticado no Vale dos Suicidas, local do mundo espiritual, para onde vão os suicidas, ele, depois de ter passado os anos que lhe restavam na terra, lá, e sofrendo muito,
ele, através da bondade do Bezerra de Menezes, ditou, através da mediunidade de Dona Ivone, um diário de bordo de como que era o seu dia a dia nesse local de terrível dor, que foi o Vale dos Suicidas. O livro Memórias de um Suicida traz os 4 primeiros capítulos, situações de dor, aonde ele relata tudo o que acontece com o suicida após o suicídio. A criatura que pensa que vai acabar com tudo, acorda viva e sofrendo muito mais do que o ato que lhe impulsionou ao suicídio, que é uma porta falsa, porque o problema não termina, só aumenta com o suicídio. E depois, do 4º capítulo em diante, e é uma obra de quase 500 páginas, e se Deus me der a honra de voltar aqui, eu gostaria de passar como dever de casa, que lesse o livro Memória de um Suicida, porque você vai ajudar muito aquela pessoa que você conhece e que de vez em quando fala para você: me dá uma vontade de acabar com tudo, quero sumir. E isso já é sinais da ideação suicida, que infelizmente atinge um número muito grande e crescente, irmãos nossos, na região sul do Brasil. Sem sombra de dúvida, o sul do nosso país concentra um número maior de suicídios em todo o Brasil. Então, nós que conhecemos o destino dos suicidas, temos a obrigação de alertar aos irmãos e às irmãs que pensam que vão encontrar nada após o suicídio, quando na verdade vão encontrar o local de luta também. E através da Dona Ivone, o Camilo conta, a partir do capítulo 4, o recomeço, porque diferente de outras concepções religiosas, a doutrina espírita nos ensina e nos prova que o nosso Deus é de infinita misericórdia. É o Deus do recomeço. E existe o recomeço, inclusive, para os suicidas, aonde vão para escolas, vão reconstruir a sua próxima existência. O livro é um pouco pesado, até o capítulo 4. Depois você vai ver como que Deus é de infinita bondade, como que o socorro chega. E você vai ler capítulos, por exemplo, que falam sobre a cidade universitária, aonde aqueles que foram suicidas da terra vão estudar com espíritos extremamente evoluídos, mestres, e que vão trazer a excelência da vida para os seus alunos. Esse era o compromisso de Dona Ivone, porém ela foi além. Ela, com a sua capacidade mediúnica, de maneira espontânea, lembrou de suas existências anteriores. E 3 livros foram escritos com base nas suas existências anteriores. Eu vou focalizar, vou me reter, uma história contada no livro Nas Voragens do Pecado, aonde ela relata em detalhes um fato muito grave acontecido na história do homem na Terra, que se deu lugar na França, no século XVI, aonde, no ato de grande intolerância religiosa, muitos companheiros protestantes vieram a ser assassinados pelo simples fato de serem protestantes. A Dona Ivone, ela foi secretária particular de Catarina de Médicis, que veio a ser a rainha-mãe de 3 reis da França. 2 anteriores a Carlos IX, que era o rei na época da noite de São Bartolomeu, a noite do massacre, ou quando iniciou o massacre dos protestantes em toda a França, chamados naquela época de huguenotes. Ela foi secretária de Catarina, que na verdade era quem mandava
Catarina era sobrinha do Papa e foi chamada em Roma ao Vaticano. E lá o tio falou assim: estou muito preocupado porque no reino que o seu filho manda, a heresia do protestantismo aumenta cada dia. Pelas informações que me chegam, já são 3 milhões de protestantes na França. Isso não pode mais continuar. A heresia, porque o protestante não acredita em Roma, não acredita no Papa, e tem uma outra forma de crer, diferente dos católicos. E o Papa deu a ordem para ela: dê um jeito de acabar com isso. Era uma mulher muito inteligente, tinha uma filha solteira, e ela disse: uma maneira ideal para dar basta nisso é casar a minha filha com um príncipe protestante. E o escolhido foi um príncipe de um principado chamado Navarra, existente naquela época entre a França e a Espanha. Era um príncipe protestante. E ela, Catarina, pensou de si para consigo: se a minha filha marcou casar com ele, vamos fazer uma festa grandiosa, uma semana de festa em Paris. Os protestantes viram a festa do casamento do seu príncipe e, estando Paris cheia de protestantes, vamos fazer um plano para acabar com ele. E o plano foi muito bem urdido. Por quê? Já existia uma trégua entre eles, onde foi assinado o Edito de Nantes. Nantes, uma cidade na França, aonde foi assinado o Tratado de Paz. Protestantes poderiam viver tranquilamente na França. Mas a ordem do Papa era acabar com a heresia. E o jeito foi inventar aquilo que hoje em dia se chama de fake news. É uma mentira. E eles tinham 2 grandes líderes, um católico e um protestante. O almirante Coligny era um herói das guerras da França, várias vitórias, inclusive batalhas marítimas, onde a França ganhou. Era uma pessoa querida do povo, era aquele que manteve a França naquela época como a rainha dos 7 mares. Mas existia um homem que tinha dinheiro na França e era católico. Era o Duque de Guise, aquele que financiava o próprio rei, porque era rei sem dinheiro, e o duque que financiava, porque era católico, a rainha e o rei católicos. Os dois, em polos opostos, eram os líderes, que tinha, obviamente, um número maior, os católicos na França. E o plano era, durante os festejos do casamento, fazer com que um atentado à vida do almirante Coligny, aonde ele recebeu um tiro na perna, fosse objeto de vingança dos protestantes, e a rainha, como sabia que seu filho tinha aquilo que nós aqui no Brasil conhecemos como cabeça fraca, ou uma personalidade comandável, ela mandava no filho. E ele falou: querem matar você. E o filho: mas por que, mamãe? Porque você é um rei católico. Tentaram essa história de matar o almirante Coligny, querem agora a vingança, e você vai ter que reagir. De que forma, mamãe? Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Nós vamos acabar com essa heresia na França. Como, mamãe? Vamos decretar a morte dos inimigos da coroa. Mas como assim, mamãe? Querem te matar. Os protestantes vão invadir o palácio e vão matar você, a mim e a todos. Como, mamãe? Isso não é possível. Tem fontes. As fontes me dizem a verdade. Está em andamento um plano para matá-lo, assim como toda a família real. E os protestantes vão assumir o poder, e só há uma saída:
assine esse decreto. E que é isso, mamãe? É um decreto para a gente acabar com os inimigos da coroa. Como assim acabar? Vamos exterminar os protestantes da França. Mas, mamãe, são franceses como nós, são hereges, meu filho. Não, mamãe, são franceses. Não, antes de serem franceses, são hereges. Você tem que assinar. Não vou fazer isso. Correu para a capela privativa do rei, se ajoelhou em frente ao crucifixo. Ela, envolvida nas trevas, espíritos inimigos estavam envolvendo-a. Ela se aproximou bem dele e disse no ouvido: escuta o que Jesus te diz, olha bem para ele. E ele, muito fraquinho, cabeça fraca, olhou: mamãe, não escuto nada. Olha, escuta o que ele diz: acaba com a heresia, meu filho. É isso? Sim, meu filho, acabe com a heresia. Está aqui o papel, está aqui a pedra, assine. E ele, tremendo, assinou. Era 24 de agosto, dia em que a Igreja Católica comemora o santo São Bartolomeu. E foi com aquele documento assinado. Ela, que tinha a Igreja Católica ao seu lado, deu o sinal. E o sinal era do lado do Palácio do Louvre, tem uma igreja chamada Saint-Germain-de-l'Étang. Ali tocou o primeiro sinal. O sino tocou meia-noite, replicou da igreja vizinha, que foi replicando. Daí uma hora, toda a França tocava os sinos da igreja sem parar, durante meia hora. Era o sinal para que os guardas e aqueles pagos pelos católicos saíssem pelas ruas e, identificando os protestantes, assassinados. E você vai me perguntar: mas como que vai identificar quem é protestante de quem não é? Muito fácil. A Igreja Católica tem uma oração que é privativa dos católicos, é o credo, aonde o católico diz: creio na Santa Madre Igreja Católica. O protestante não vai fazer essa oração nunca. E o guarda chegava para a pessoa e falava: reza o credo. Não vou rezar, reza o credo. E quando a criatura com a arma, viu que o outro com uma arma na mão, pulava: creio na Igreja Protestante. Era um sinal. Dizem os historiadores que o rio Sena, que corta Paris, ficou durante uma semana tingido de vermelho de tanto sangue. Uma tragédia que durante meses muitos protestantes foram assassinados. A Dona Ivone, como secretária de Catarina, fazia lista dos inimigos da coroa, e os guardas iam ao encontro deles e os assassinados. Ela veio com esse resgate a ser feito, e ela, que passou por esse erro, ela sofreu, sendo espírita em diversos momentos de sua existência. Só pelo fato de ser espírita, ela não era aceita em diversos locais. Nós espíritas já fomos também perseguidos, já fomos condenados como feiticeiros, confundiram-nos como aliados do Pessoto e outros títulos que, segundo eles dizem, o rei do mal tem. E com isso a Dona Ivone precisava resgatar. Vindo como espírita, como que se reconhece? O professor Allan Kardec nos ensina: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Então o espírita não adianta dizer sou espírita, ele tem que ser reconhecido como tal. Não existe ritual de conversão ao espiritismo.
Não existe um momento onde nós vamos andar com carteirinha de espírita, não tem anel de espírita, não tem carimbo na testa espírita, não tem sinal que a gente faça para dizer que é espírita, não. Nós seremos reconhecidos pela nossa transformação moral e pelos esforços que a gente faz para domar as nossas más tendências. Então é no dia a dia que nós vamos nos dizer espíritas. Não adianta dizer, eu frequento o GEAC há 3 meses, mas o espiritismo entrou em você? Já saiu de você? Ou você está na fase ainda do se deixar envolver? Ele só entra quando a gente permite. Temos que autorizar o conhecimento espírita a entrar em nós. Temos que permitir que a proposta espírita faça em nós uma revolução mansa e pacífica. E nós seremos reconhecidos como criaturas transformadas, em especial por aqueles que convivem conosco e que, por um motivo ou outro, não vêm ao GEAC. E viu que é sábado, está chegando a hora, e fala assim: é melhor você ir lá. Vai lá, porque você tem vindo de lá mais manso. Vai lá. Não sei o que acontece lá, que eu sei espírita, tem gente que não tem coragem de falar, sendo espírita. Fala lá. Vai lá, que você vai voltar melhor. Por quê? Porque começamos a ficar mais pacificados. Começamos a entender que não vale a pena guerrear. Somos seguidores do Príncipe da Paz e nós não somos mais aliados daqueles que tacam fogo dos incendiários, não. Nós nos juntamos aos bombeiros para acabar com qualquer tipo de incêndio, moral ou não. Somos aqueles que, transformados, entendemos verdadeiramente que fora da caridade não existe salvação. Nos aliamos à proposta espírita, renunciando ao ficar em casa à toa. Vou descansar e não para no descanso. Cansa de tanto descansar, mas nós já entendemos, verdadeiro espírita, a importância de sair, aliar alguém. Se a casa tem um brechó, vou lá ajudar, vou separar as roupas, vou colocar preço. Eu vou lá porque o salão não se limpa sozinho, eu vou varrer, vou passar pano, vou arrumar as cadeiras, vou chegar uma hora antes, vou ser voluntário numa tarefa externa. Muitas casas fazem distribuição de sopa, de comida, de lanche aos menos favorecidos, aos irmãos que passam fome. Mas ainda não é robô que sai para a rua, são seres humanos que vão ver o irmão seu passando fome e vai estender a mão para dar de comer. Tive fome e deste de comer. Estive preso e visitastes. Estive doente e me ajudastes. Assim nos ensina o Senhor Jesus. Então, para nós, candidatos ao título de espírita, temos que nos permitir abrir o nosso coração, a nossa mente, para que a proposta renovadora do Espiritismo faça em nós maravilhas e a gente possa realmente ser um instrumento dos bons espíritos, trabalhando sem cessar para diminuir a dor do mundo. Não basta ficar sentado criticando A ou B. Somos nós instrumentos de Deus para aliviar a fome, aliviar a dor. Nós é que temos que nos movimentar. Não vale a pena criticar só por criticar. Temos que nos movimentar, sair do marasmo, sair do meu cansaço, minha dor e pensar: estou no mundo para ajudar a sua. Mas hoje em dia existe um grande movimento para o respeito à fé alheia. Eu participo de uma comissão no Rio de Janeiro, da Comissão de Juristas Interreligiosas.
São advogados, juristas de diversos credos. Eu represento os espíritas, existe o representante do islamismo, dos judeus, católicos, protestantes, e a gente se reúne uma vez ao mês para discutir assuntos atinentes à defesa da liberdade religiosa, para trabalhar em favor do respeito à fé alheia. Temos que entender que existem muitos caminhos que levam a Deus. Os discípulos disseram assim a Jesus: encontramos alguns que curavam, mas não curavam em seu nome. E Jesus falou: o que vocês fizeram? Deu uma coça neles e botou para correr. E Jesus falou: não faça isso. Aquele que não é contra nós, é por nós. Então não tenha a pretensão de achar que fora do Espiritismo não existe salvação. O próprio professor Allan Kardec disse isso. Não é assim. Fora da caridade não existe salvação. E quantos companheiros de outros credos passaram a entender a doutrina espírita nesse convívio de advogados de diversas formas religiosas? Não se fala da sua fé, se fala do que nós fazemos para garantir a liberdade religiosa. Esse é o intuito dessa comissão, que já temos diversos trabalhos feitos em favor da liberdade religiosa, da defesa da fé alheia, e atuamos, inclusive, nesses momentos onde, infelizmente, a polícia tem que ser invocada para coibir excessos praticados por companheiros que não respeitam a fé alheia. Como, por exemplo, companheiros, lá no Rio de Janeiro existem muitos, companheiros que perseguem irmãos das religiões de matriz africana. Aqueles irmãos que andam de roupa branca na rua, com cordões, estão exercendo a sua fé. Muitos objetos de pedradas. Recentemente, o Uber não levou uma família de candomblecistas simplesmente pelo fato de estarem trajando para mim. Feiticeiro não entra no meu carro. Tivemos que acionar uma delegacia do Rio de Janeiro, que nós pedimos e o governador criou, delegacia de crimes religiosos, crimes contra a tolerância religiosa. E foi ágil e rápido. Essa criatura está respondendo pelo crime de não respeitar a fé alheia. Nós espíritas nunca podemos ser os perseguidores, e sim aquele que abraça o irmão de outra fé e respeita. Na época da Segunda Grande Guerra Mundial, os judeus foram perseguidos. Todo mundo sabe das câmaras de gás, dos campos de concentração, de como os judeus eram eliminados pelo simples fato de serem judeus. Em Paris, aonde aconteceu o início da matança da noite de São Bartolomeu, existia a grande mesquita, ainda existe hoje, mas hoje funciona como museu, a grande mesquita de Paris, um museu, um restaurante, e lá era a sede da fé religiosa dos islâmicos. Na França, lá, um homem que era um dirigente e tem o nome de Mullah, ele era um senhor de idade e muito preocupado porque vários judeus, famílias inteiras sumiam da noite por dia. A polícia dos nazistas que invadiram a França simplesmente entravam, levavam todos, levavam para o trem e levavam para o campo de extermínio dos judeus. E ele, preocupado, foi procurado por um rabino. O rabino é o chefe ou sacerdote dos judeus. E o rabino, ultrapassando a barreira da
falta de comunicação, da incompatibilidade entre a fé islâmica e a fé judaica, foi pedir socorro ao mulá. E disse assim: o meu povo está sendo exterminado, pode nos ajudar? Ultrapassando a barreira do orgulho, da vaidade, o mulá se encheu de piedade e disse: posso. E como que queres que eu ajude, rabino? Dê passaporte do nome judaico aos nossos irmãos muçulmanos. E assim agiu. O mulá recebia famílias judias que levavam seus documentos, saíam com passaportes árabes, com nomes árabes, e muitos foram salvos. Quando a polícia parava, mostrava a identidade, era nome muçulmano, e aí a família não podia levar. Mas os espiões nazistas descobriram, e o chefe da polícia nazista de Paris foi conversar com o mulá. A essa época, 78 judeus estavam no prédio, no subsolo, e o chefe da polícia descobriu, e foi uma guarnição para prender e deportar, para matar todos. Mas a guerra não era contra muçulmanos, e sim contra judeus. E o chefe da polícia comunicou Berlim. Berlim falou: vai devagar, não queremos confusão com os muçulmanos, vai devagar, seja diplomático. Mas o chefe da polícia, que matava rindo, para ser diplomático para ele foi uma luta. Já ele chegava com a bota na porta, aviava, matava todo mundo. Mas com a autoridade dos muçulmanos, ele chegou: boa tarde, senhor mulá, boa tarde. E o que o senhor pretende aqui? O pátio jaceiro de polícia. E já sabendo que estava ali, eu não sabia onde. Era um prédio grande, como é hoje o Colégio Militar de Porto Alegre, que ocupa um quarteirão. Depois você vê no fofoqueiro do Google, a Mesquita Central de Paris, vai ver que é um prédio lindíssimo. Eu vim atrás de judeus, sei que estão escondidos aqui. E ele falou assim: aqui só tem filhos de Abraão. Como assim? Todos que estão aqui são filhos de Abraão. E aqui não tem foragidos judeus, aqui tem filhos de Abraão. O homem não sabia de nada da fé. E tinha um que era estudante e ficou contrariado. Por lá, que ensina a gente a falar a verdade, mentindo para o chefe da polícia. O chefe da polícia lembrou de Berlim: não quero confusão com os muçulmanos. Ele falou: não podemos enfiar a bota na porta. E olhou, todos eles escondidos, não tinha passagem para o subsolo. Entrava numa sala, atrás de um armário, tinha uma escada que descia, ninguém sabia que tinha um subsolo ali. E ele falou: não tem, né? Então tá bom. Os soldados saíram, ficaram todos do lado de fora, 2 dias e 2 noites. Quando os soldados saíram, o estudante falou assim: mas mulá, o senhor nos ensina a falar a verdade? Temos 78 judeus aqui no subsolo, como é que o senhor diz que não temos judeus aqui? Eu falei que não temos judeus aqui? Não falei isso. O que eu falei? O senhor falou que aqui só tem filhos de Abraão, e os judeus são o quê? Filhos de Abraão, como nós muçulmanos também somos. Deus é um só. Jeová, Alá, é tudo Deus. O nosso Pai é um só. O aluno que é doce, o mulá desceu, juntou um grupo de voluntários, fizeram durante uma noite os 78 passaportes e começaram a sair.
de 3 em 3. Os Guaramará, passaporte muçulmano. A tolerância religiosa venceu, e é isso que tem que vencer. A fé, aqueles que não pensam como nós, deve reinar em nosso coração. O respeito aos protestantes, ao católico, aos judeus, aos muçulmanos, todos uma forma de crer diferente, mas o Deus é um só. Então, não temos o direito de julgar ninguém, de perseguir ninguém. Não é fora do espiritismo que não tem salvação, é fora da caridade. Há 36 anos atrás participei da fundação de uma casa assistencial no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, o segundo maior município do estado, 1,1 milhão de habitantes. Em São Gonçalo existe condições de miséria. A casa espírita está localizada em condição de miséria. Atendemos há 22 anos famílias que vivem em risco social. Dessas 80 famílias, que é o máximo que a gente pode atender, no universo 600 pessoas são ajudadas. 100 crianças ficam conosco de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. São crianças que nunca viram um vaso sanitário, nunca tinham tomado banho de chuveiro, não sabem o que é tarefa, e começam a ter uma vida melhor em nossa casa. Saem da fome sistemática. Nosso trabalho social é lutar contra a fome, lutar contra a morte pela fome. Voluntários, médicos, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos ajudam as crianças gratuitamente em nossa instituição. Na manutenção desse trabalho não temos verba pública, e as casas que nos recebem durante 24 anos que visito o estado do Rio Grande do Sul nos autorizam a vender livros, e com a venda de livros nós ajudamos na manutenção de nossa casa espírita. Trouxemos 2 livros, um infantil que fala sobre a criança com necessidades, a história de um menino que perdeu uma perna e a sua vitória com a prótese, assim como um livro para todos nós, crianças, adultos, que fala sobre a história de um benfeitor. O primeiro médico homeopata de Niterói, Dr. Guilherme Taylor March. Segundo Raul Teixeira, o governador espiritual do estado do Rio de Janeiro, o homem que só faz o bem. E até hoje, dita receitas homeopáticas para ajudar aos enfermos. Estou livre de dispor dos irmãos. Eu ficarei após o término do serviço ali atrás, na mesa, para quem quiser ir puder, ninguém é obrigado a nada. Mas um abraço seu eu gostaria de ter, porque é o abraço do gaúcho que nos ajuda a manter a energia para manter o trabalho, que é uma luta muito grande, lutar contra a fome. Que Deus abençoe essa casa grandemente, que ela possa continuar com a sua missão para a qual foi criada, de através da luz do conhecimento espírita ajudar a tanta gente que vem aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu lar, que Deus possa te dar saúde hoje e sempre. Muito obrigado, muita paz a todos. Devolvo a palavra ao coordenador da casa, do seu lado. Então, nós só temos que agradecer, né, pessoal? Espero que tenha tocado bastante o coração de todos vocês. A gente agradece a presença, a disposição do seu Hélio, né, que está dando, acho que, uma cultura pelo Rio Grande, né? Obrigada por ter vindo até aqui. Como foi anunciado antes, ele é o fundador da Casa Batuíra. Eu sabe que eu pesquiso bastante nesse site da Batuíra. Bom. É coisas de evangelização que a gente procura. E como ele falou ali, né, da gente ser tocada, de ter essa mudança na gente, que a gente possa ser um pouquinho mais caridoso, que a gente está nessa fase de processo, a gente não está ainda naquele ponto, né, mas a gente está começando. Nós
temos a evangelização, né, pessoal? Começamos com os pequenininhos, com os bebezinhos, e ali tem um cartaz que eu não sei muito bem assim, a frase toda, porque a gente sempre quer um mundo melhor. Por que esse mundo não está melhor? Por que o mundo é assim? Começamos com as crianças, nós temos então, através da evangelização, transformar essas crianças para se tornarem homens de bem, pessoas melhores, mais caridosas. Então, fica aí o convite, né, quando começar os estudos, agora em março, que a gente possa trazer as crianças para nós nos tornarmos melhores, né, pessoal? Então, muito obrigada, senhora, mais uma vez, agradeço a sua vinda. Como foi falado, a senhora vai estar à disposição ali para os livros infantis e de estudos mesmo, né, para adultos. Então, fique bem à vontade depois. Como eu sempre digo no início das nossas palestras, a gente sempre pede o amparo. Agora a gente agradece pelo amparo. Então, eu convido a todos para fechar seus olhos, mentalizarem, né, a figura de Jesus aqui neste momento, que possamos nos sentir envolvidos por essas boas vibrações de paz que os irmãos do alto estão derramando sobre nós neste momento. Que possamos sair daqui com o nosso coração transbordando de muita paz, de muitas energias amorosas. Que possamos ser essas pessoas transformadoras deste mundo que se encontra neste momento tão perturbado, de pessoas doentes, na escuridão. Que as nossas mentes possam sair daqui com outro pensamento, colocando em prática, né? Não é só pensando, mas colocando o nosso pensamento na prática do bem, na prática do amor, e que possamos, como foi dito, nós nos achamos, né, nos sentimos espíritas, nos fazemos, né, ser notados pela nossa transformação, que é através do bem, das boas atitudes, né, seguindo o caminho da caridade, pois é só através da caridade, né, que nós conseguiremos neste mundo melhor, começando já por nós. Como diz a frase, a paz do mundo começa dentro de cada um de nós. Obrigada, Pai, por ter estado conosco, por trazer esse nome até nós, que tanta mensagem de luz nos trouxe. Ao Mestre Jesus, né, que sempre está conosco, aos amigos benfeitores, que sempre estão conosco aqui nos ajudando nas tarefas, nas atividades, para que todos que aqui cheguem, vão sair, também possam sair daqui energizados, fortalecidos e amparados. Fica conosco, Pai, de sempre. Muito obrigada mesmo por tudo que recebemos nessa tarde tão iluminada. E assim